quero te convidar a abrir o texto bíblico de Gênesis 26. Gênesis 26, versículo 12. A Bíblia diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale, e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso chamou o nome de Sitna. Partiram dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. E pulando para o versículo 32, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Meu querido, eu gostaria de falar de atitudes que você nunca pode deixar de ter. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, você precisa, e eu preciso, nós precisamos adotar posturas que vão mudar os quadros em que nós nos encontramos. Isaque estava diante de uma terra seca. Isaque estava diante de uma situação que, humanamente falando, uma situação sem perspectivas. E acho que isso é muito semelhante ao que muitos de nós passamos em alguns momentos. Quando nós olhamos para aquela situação e não encontramos saída, e nós não encontramos perspectivas, e nós não sabemos o dia de amanhã. E ficamos esperando talvez uma resposta de Deus, um sinal de Deus, e não vem resposta, não vem sinal, não vem nada. Às vezes achamos que aquilo realmente não vai dar em nada. Mas Deus quer nos ensinar de que nem sempre a gente deve ficar esperando um sinal de Deus. Na verdade, enquanto nós esperamos um sinal de Deus, Deus olha para nós e ao mesmo tempo espera uma atitude nossa. E eu queria que muito mais do que um sinal de Deus, você entendesse que é mais importante uma atitude sua do que um sinal de Deus. Diga para o seu vizinho: é mais importante uma atitude sua do que um sinal de Deus. Eu acho que quando a gente começa a enxergar a vida dessa forma, a gente vai entender o que é fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova daquilo que eu não tenho como concreto. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, diante dele o Mar Vermelho, e atrás dele um exército poderosíssimo de Faraó, e o povo entrou em desespero, olhava para trás o exército, olhava para frente o mar. E então o povo murmurou, reclamou, chorou, clamou, esperava um sinal, esperava uma nuvenzinha que dissesse, que mostrasse que o mar ia se abrir. Nada, nada, absolutamente nada.
E eu queria que você realmente entendesse que às vezes na vida você não vai ter um único sinal, você não vai ter nenhuma mãozinha no céu, como uma nuvem que Elias viu ali. No primeiro momento que mandou o servo ver se tinha alguma nuvem, se ia chover, nada. O povo diante do mar e o exército atrás, que faremos? Nenhum sinal, mas uma atitude. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Quando o Senhor fala, por que clamas a mim? Porque o povo, quando clamava ao Senhor, estava à busca do quê? De um sinal. Mas Deus devolveu o desafio dizendo: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque a única coisa que pode mudar esse quadro não é um sinal de Deus, mas é uma atitude sua. Não é um sinal de Deus, mas é uma atitude sua. E quando você tem a atitude certa, mesmo na ausência dos sinais, então a sua atitude gera os sinais de Deus e move a mão de Deus naquela área de escassez, de esterilidade, de dificuldade. Atitude. A atitude tem que ser o carro-chefe. A atitude tem que ser resultado de uma fé viva do coração. De uma fé que se manifesta quando você não vê nada, quando você não tem nada, nenhum sinal, nenhuma prova, mas você tem uma convicção. E essa convicção move os seus pés. Essa convicção move a sua mão. E não é diferente que nós temos aqui diante da situação de Isaac. Ele estava diante de uma terra seca. E Deus disse a Isaac: olha, é tempo de fome, é tempo de crise, a terra não está boa, não tem chovido, não há nenhuma perspectiva de crescimento ou de sucesso. Mas fica no lugar que eu te mandar ficar. Não vai para o Egito, porque a tendência da época é correr para o Egito, porque o Egito era a potência da época. Todo mundo corria para o Egito, na hora de crise, corria para o Egito. E Deus disse: não vá para o Egito, fica no lugar que eu te disser que você tem que ficar. E ele ficou, e ele obedeceu, e diante daquela terra seca, sem nenhuma perspectiva de crescimento, de frutificação, mas ele teve uma atitude, e a atitude é semear. Nesse momento não estou falando nem de oferta, nem de dízimo, já foi. Eu estou falando agora do semear para a vida. Nós temos duas possibilidades de semeadura na vida. Gálatas fala que aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. E ele alista o que é semear na carne. Semear na carne, as obras da carne são inimizade, contenda, porfia, intriga, feitiçaria, idolatria, imoralidade, glutonaria, bebedice, toda sorte de males que se proliferam na carne. Só para dar um exemplo, se você semear na carne, inimizade, alguém se levantou contra você e você de alguma forma guardou aquilo no coração e espera uma oportunidade de revidar, você está semeando na carne. E a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Gálatas diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se eu espero uma oportunidade, porque alguém me ofendeu, que alguém falou alguma coisa e ficou atravessado no meu coração, eu espero, deixa chegar a hora, na hora certa eu revido, na hora certa eu retribuo. Eu estou planejando um campo de semeadura na carne. E se eu fizer aquela semeadura, posso ser crente, posso ser pastor, posso ser um homem consagrado, o que for. Mas aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Onde estão os problemas que nós encontramos? Talvez a gente chegue diante de Deus dizendo: pastor, mas eu sou crente. Por que eu sofro isso? Pode ter a plena convicção, meu amado, que naquela área onde você está levando surra, mesmo que você professe uma fé cristã, mas naquela área você está apanhando.
Porque é um princípio. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. E se eu semeio na carne, por exemplo, se durante essa semana eu me dispuser a me assentar diante de uma tela de computador, e ali começa a passar alguma propaganda, e passa uma mulher, e inspira uma provocação sensual. E se eu entro ali, seja o que for, posso ser um homem de Deus, posso ser consagrado, mas se eu semeio na carne, naquele âmbito eu vou levar açoites. Não é o açoite da mão divina que vai pesar sobre mim, é a consequência natural das coisas. Tem nada a ver com algo que Deus possa fazer para nos castigar, não tem a ver com isso. Claro que Deus nos disciplina, mas o que Ele quer dizer é que aquilo que eu semeio, e se eu semeio na carne, naquele âmbito, eu vou sofrer. E Deus quer que eu viva a vida abundante. Por isso, se Ele quer que eu viva de uma forma abundante, eu preciso escolher um outro tipo de campo, eu preciso escolher um outro tipo de semeadura. Eu disse que há a possibilidade de semearmos em 2 lugares, ou semear na carne, ou semear no Espírito. Da mesma forma que Gálatas nos traz a relação do que é semear na carne: inimizade, intriga, contenda, porfia, glutonaria, bebedice, sensualidade, imoralidade, tudo isso nós podemos semear no Espírito. Aquele que semear no Espírito, do Espírito colhe vida. Diga para o seu vizinho, semeie no Espírito e você vai colher vida. Semeie no Espírito, do Espírito você vai colher vida. E ele traz qual que é o fruto do Espírito. Acho que nós já decoramos qual é o fruto do Espírito. Amor. Então, se a gente ficar só no amor, semeie no amor. Semeie no amor. Comece a gerar no seu coração amor. Comece a gerar no seu coração compaixão. E quanto mais determinada pessoa te faz lembrar coisas ruins, eu vou começar a semear amor nessa pessoa. E o meu amor por essa pessoa, por mais que ela não me dê motivos para amá-la, mas se eu começar a investir no amor, se eu começar a investir no amor, eu vou começar a orar mais por ela, eu vou começar a falar bem dela, eu vou começar a ter uma atitude diferente em relação a ela, porque eu entendi que em tempos de escassez, em terra onde não há perspectiva de crescimento, eu preciso fazer uma boa semeadura. Eu vou investir em amor. E no final de um tempo, eu não sei, talvez eu comece esse período com uma proposta de amor por essa pessoa que me faz mal, com uma proposta de amor impossível, mas eu vou investir nisso. Eu vou guardar um dinheirinho, eu vou fazer uma poupança emocional. Eu vou fazer um investimento emocional nessa pessoa. E no final de um período, eu vou amá-la. Isso não significa que talvez eu vá caminhar com ela, ou que eu vá tê-la na minha casa, mas quer dizer que, no meu coração, eu tomei uma decisão de fazer um investimento. E esse investimento é um investimento de amor. Porque aquele que semeia no Espírito, do Espírito, ele vai colher vida. Diga, amor, alegria. Quantos querem semear alegria? Quantos querem semear alegria? O Espírito de Deus vai trazer para você uma estratégia para você semear alegria. O que é semear alegria? Põe R$20 no bolso do seu filho, você vai semear boa alegria para ele. Quando ele visitar o bolso e encontrar que tem R$20 ali, quem foi que deu? O pai deu. A mãe que deu. Faz uma viagem, como o pastor Geraldo costuma fazer, e passa por algum lugar, puxa, eu vou levar alguma coisinha para a pastora Celei.
para Cici dele, né? Para Rebeca, eu vou semear alegria. E às vezes a gente não percebe que a vida que você pode semear alegria na vida das pessoas. Que você pode chegar com bálsamo e fazer de fato com coisas simples, não precisa ser com dinheiro, pode ser com coisas simples. Numa terra árida e seca, onde ninguém faz nada por ninguém, onde ninguém alegra ninguém, onde ninguém investe em ninguém, de repente a pessoa entende que naquela terra seca da ingratidão e da insatisfação mútua, há possibilidade de semear alegria. Amor, alegria e paz. Semeia paz. Quando você estiver no momento de um turbilhão de brigas e de contendas e de processo que não acaba mais, aqui e ali, chega naquele momento e diga, olha, eu vou ser um semeador da paz. Eu não quero mais isso. Quero ter paz. Eu sei que você vai ter sabedoria para saber como aplicar isso. A justiça vai ser feita também. Se você tem causa na justiça, ore a Deus, não se sinta culpado por isso. Mas quando você entender que aquilo virou uma coisa diabólica, para roubar teus anos de vida e de alegria, quando você perceber que aquilo se tornou um inferno, quando você perceber que aquilo se tornou talvez a coisa mais importante, meu querido irmão, saiba fazer como Isaac, naquela terra seca de ausência de perspectivas, saiba semear paz. Em nome de Jesus. E não vou falar sobre todos os gomos do fruto do Espírito, mas só para você entender que aquele que semeia na carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai colher vida, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, semear bondade, semear benignidade, fidelidade, semear fidelidade ou fé ou fidelidade, semear fidelidade. Às vezes no casamento, o que você tem, o que de melhor a oferecer é semear fidelidade. Semeia fidelidade, e Deus vai te honrar. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz que aquele que semear na carne vai colher corrupção, dor de cabeça, briga, intrigas, contendas. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colhe vida. E eu acredito que o segredo da jovialidade, o segredo de uma vida saudável, é a consequência, ou o segredo é o semear no Espírito, que traz para você a vida abundante que Cristo te prometeu. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. E vida abundante é aqui, é agora, é hoje, é nesse momento. Por que às vezes não colhemos a vida no nosso matrimônio? Porque nós não semeamos no Espírito. Nós não semeamos amor em família. Nós não semeamos alegria em família. E se eu não semeio amor em família, não semeio alegria em família, eu não colho os efeitos da vida em família. Vamos lançar boa semeadura. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. Ou seja, cada semente se reproduzia em 100 outras. E como a gente sabe que ele não lançou só uma semente, que ele lançou muitas sementes, então você vai fazendo a multiplicação para cada semente, 100 outras sementes. Você começa a ver a projeção, você começa a ver como aquilo se potencializou,
E se, meu amado, você for generoso no caminhar e no andar, e por onde você vai, na empresa, nos relacionamentos, na família, na rua, nas amizades, a única coisa que vai fluir de você, você vai ser uma fonte de bondade, você vai ser uma fonte de benignidade, você vai ser uma fonte de alegria, você vai ser uma fonte de amor. Por onde você passa, você distribui. Daqui a alguns anos você olha para aquele campo, o que era um mar morto, como a Bíblia declara, no mar morto, quando as águas que descem do trono e que entram no mar morto, as águas do trono de Deus vão passando e entrando no mar morto, e o mar, que não tinha peixe, não tinha vida, não tinha planta, não tinha árvore, na beira do mar não tinha nada, mas depois que passam aquelas águas, olha para trás, peixes, vida, flores, árvores, assim será a sua vida. Você vai olhar para trás e perceber. Em contrapartida, muitos vão passando e passando e passando, e quando olham para trás, o que ele vê? Gente, por onde eu passei? Eu semeei intriga, aquela mulher já não fala mais com aquela outra, porque eu joguei uma conversinha mole no meio delas, e elas estão brigadas até hoje. Olha para trás e percebe que as pessoas estão feridas. Olha para trás e percebe que há ruínas. Porque por onde passou aquela pessoa, ela deixou um rastro de destruição, semeou na carne. Ele semeou na carne. E da carne está colhendo corrupção. Eu queria que você hoje parasse um pouquinho para pensar qual é o fruto da sua vida. Qual é o fruto da sua vida? Ao olhar para trás, o que você vê? Se aquilo que você vê traz tristeza ao teu coração, não se desespere. O Espírito Consolador está aqui para lhe ajudar, a partir de hoje, você fazer uma nova semeadura na sua vida. Começar a criar coisas novas. Começar a fazer coisas novas. Começar a ter atitudes novas. Posturas novas. Semeadura nova. Porque naquele ano, em meio àquela terra seca, Isaac semeou e recolheu naquele mesmo ano 100 por 1. Enriqueceu-se o homem. Qual é a riqueza que nós buscamos? Se Deus dá riqueza material, é porque Ele tem um propósito. Então desfrute dessa riqueza material e principalmente seja generoso e compartilhe com quem precisa. É isso que Deus quer. Mas se a riqueza que queremos compartilhar aqui é a riqueza moral, é a riqueza espiritual, resultado de um caminhar de semeaduras de bondade, de alegria, de vida, de paciência, de tolerância. E se Deus te faz rico, espiritualmente falando, próspero, da vida de Deus, para ser um semeador de bondade e do reino, então alegre-se com essa qualidade de riqueza, porque essa é a verdadeira prosperidade. Mas saiba, querido, que vai ter sempre alguém querendo entulhar os teus poços. Por isso lhe entulharam, versículo 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Atitudes que você nunca pode deixar de ter. Primeiro, semear. Em segundo, cavar poços. Onde você está, você precisa da fonte de água da vida. Onde você está?
Você precisa de poços. Você precisa de águas. Isso está dizendo o seguinte, meu querido. Eu, às vezes, fico olhando para uma geração que não sente falta de Deus. Eu fico olhando para uma geração que não sente falta de Deus. Eu não entendo como que alguém, por exemplo, pode não vir a um culto de domingo e na segunda está normal como se não tivesse acontecido nada. Né, Serginho? Eu não entendo como que, às vezes, a gente passa tanto tempo e não sente falta daquilo. Tem alguma coisa errada. E eu fico pedindo, Deus, dá sede para essa geração. Se um dia um filho meu não vier para o culto, que a segunda-feira dele seja tão diferente, que ele possa dizer o seguinte, olha, eu não posso mais ficar sem água. Mas sabe o que vai acontecendo? No meio dessa geração, os filisteus vão entulhando os poços, para que você não sinta mais falta. Para que a gente vá morrendo de sede e espiritualmente falando. Às vezes a gente começa a ficar sem água e não percebe que está sem água. O sangue vai engrossando. A gente vai perdendo a força, vai perdendo a vitalidade. E não percebe que o que está faltando é água. Às vezes as coisas em casa começam a ficar estranhas. E o que está faltando é água. Às vezes você começa a perceber que os relacionamentos começaram a se tornar frios. O marido não conversa mais com a esposa, os pais não falam mais com os filhos, e filhos não falam mais com os pais, e cada um fica na sua internet individual, cada um fica no seu iPad, cada um fica no seu computador, e a gente não sente mais falta. Não sente mais falta de conversar, não sente mais falta de vir à igreja, não sente mais falta da célula. Mas uma coisa interessante que Isaac entendeu para ele, é que ele não podia viver sem poços, é que ele não podia viver sem água. Eu queria que simplesmente você entendesse isso. Eu não posso ficar sem água. Eu não posso passar um dia sem falar com Deus. Eu não posso passar um dia sem beber das águas, do que o Salmo me diz, do que Gênesis me diz, do que Paulo me diz, do que o Espírito me diz. Porque, meu amado, quando eu entendo que estou numa empresa, estou seco, eu preciso fazer daquele lugar, eu preciso fazer naquele lugar um poço. Eu preciso fazer naquele lugar, na minha empresa, um lugar, um espaço onde Deus seja glorificado, onde a água possa ser colhida, onde a água possa ser retirada e eu possa beber. Não posso viver sem poço. Eu não posso viver sem água. E os filisteus vinham, entulhavam os que o pai havia levantado, aberto, cavado, para te ensinar uma coisa, presta atenção. O poço que seu pai cavou não serve para você. Você tem que criar uma nova história. Diga para o seu vizinho, o poço que seu pai cavou não serve para você. O poço que seu pai cavou não serve para você. A gente vê os filisteus entulhando os poços de Abraão, por quê? Eu não quero a sua família aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Não quero, não quero, não quero. É o inimigo tentando fazer com que você não tenha espaço e não tenha lugar. Você vai para uma empresa e o inimigo quer dizer para você o seguinte, olha, aqui não tem Deus, aqui não tem espiritualidade, mas você vai dizer, há um poço,
porque agora eu não preciso de um poço terra, eu sou um poço, do meu ventre flui um rio de água viva, e ninguém vai impedir de que nesse lugar eu seja um adorador. O inimigo quer entulhar os meus poços com o quê? Com tristeza, com amargura, com abandono, com rejeição. Mas eu não viverei sem água, e eu não viverei sem poços. E eu vou também entender que os poços que meu pai abriu, eles não são suficientes para mim. Eu preciso criar a minha história. Eu preciso gerar algo novo. Tanto é que quando ele vai desentulhando os poços, ele vai dando os nomes que o pai havia dado, mas chega um determinado momento que ele começa a ter a sua própria experiência, e agora já não é mais o poço que tem o nome que o pai deu, agora ele tem uma experiência nova, e nessa experiência nova, esses poços começam a ter nomes novos. Vai ter o nome de Reobote, que significa amplitude, que é diferente do nome que o pai deu, e lá na frente, ou ele vai dar o nome de Seba, que não tem nada a ver com o nome que o pai deu, é o poço do juramento, é algo novo, é uma experiência nova. Que cada um dos meus filhos possa ter uma experiência nova. Eu cavei o meu poço, para sustentar a minha casa no tempo em que meus filhos estão comigo, é a minha família. Mas cada um deles precisa aprender a desenvolver a sua própria espiritualidade. Eu acho que o maior legado que a gente deve deixar para eles, não é deles beberem das águas do poço que eu cavei, mas é ensiná-los a cavar os seus próprios poços. Porque quando o pai faltar, ou quando a mãe faltar, ou quando o pastor faltar, cada um vai saber cavar o seu próprio poço. Cada um vai aprender a ter a sua própria experiência com Deus. E vai entender que o nome do poço que o pai cavou não precisa ser o mesmo nome do poço que o filho cavou, porque o filho terá a sua própria experiência, o filho terá o seu próprio chamado, a sua própria inclinação, o seu próprio veio, o seu próprio direcionamento. Mas seja qual for a situação, nunca deixe de cavar poços. Nunca deixe de ter sede de Deus. Nunca deixe e nunca abandone na sua vida pessoal o lugar da oração, o lugar da palavra, o lugar da intimidade com Deus, e mostre o caminho para aqueles que convivem com você, para que no dia em que eles não te virem mais, eles saibam que é a oração que resolve, eles saibam que é a palavra que orienta e que mostra o caminho que deve andar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Para terminar, no versículo 19, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o povo o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa contenda. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso chamou o nome de Sitna, que quer dizer inimizade. E partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Diga: contenda e inimizade nunca serão as minhas armas. Diga: as minhas armas são armas da justiça, à direita e à esquerda. Eu estou falando daquilo que Paulo disse. Amém, queridos?
que as armas nunca podem ser as armas carnais. Você nunca vai conquistar nada na vida pelos meios errados. Você pode até prosperar enganosamente num determinado período, mas aquilo nunca vai prevalecer. Quando Isaac cavou o poço, e que era direito dele, mas em meio àquela situação, contenda e inimizade se levantaram. O que ele entendeu? Estas não são as minhas armas. As minhas armas são as armas da justiça. Eu espero em Deus, porque aquilo que Deus tem para mim, o homem não vai roubar. O que Deus tem para mim, não é por meio da contenda nem da inimizade. E o que eu devo ter em todo o tempo é a consciência de que as minhas armas nunca serão as armas da iniquidade, em tempo algum. As únicas armas de que farei uso são as armas da justiça, que estão claramente descritas na forma de vida que eu devo ter diante de Deus. Nunca serão as armas da inimizade, nem da contenda. Mas quando eu espero o que é meu, Deus me dará reobote, Deus me dará amplitude, e Deus fará com que aquilo que veio para ser meu, possa prevalecer, não por meio do roubo, do engano, da mentira, ou de qualquer outra coisa enganosa, mas virá por meio das armas da justiça. Atitudes que você deve ter em todos os tempos da sua vida. Nunca deixe de semear, nunca deixe de cavar poços, e sempre tenha as armas certas, que nunca serão as armas da iniquidade, mas sempre serão as armas da justiça. E Deus lhe dará sabedoria na sua jornada. Quero orar por você por um instante.